Bom, pessoal, vamos agora resolver o exercício 3 da lista de volumetria de precipitação, tá? O enunciado nos diz que 0,55 gramas de uma amostra contendo cloreto de sódio, que tem massa molar 58,44 gramas por mol. Então, enquanto eu vou lendo o exercício, eu já vou colocando os meus dados aqui, tá? Então, ele já fala que a massa da amostra, 0,55 gramas, tá? Aí ele fala que para fazer a 0,55 gramas de uma amostra contendo cloreto de sódio com massa molar 58,44. Então a massa molar do NaCl é igual a 58,44 gramas por mol. Foi solubilizado em água, sendo o volume final da solução completado até 100 ml. Uma alíquota de 25 ml dessa solução foi titulada com solução padrão de nitrato de prata de concentração 0,150 mol por litro. Então eu sei aí que tem uma alíquota. Qual foi essa alíquota? Ele usou 25 ml de 100 ml, no qual esse 0,55 tinha sido dissolvido. Então tem essa informação importante. A solução então foi titulada como solução padrão de nitrato de prata de concentração 0,150 mol por litro. Então a molaridade de AgNO3 0,150 mol por litro. Essa molaridade. Foi utilizado cromato de potássio como indicador. Então, o meu indicador é o K2CrO4. Sabendo-se que o volume final da titulação foi 10,5 ml, pergunta-se, então, o volume de AgNO3 usado, porque quando eu falo volume final da titulação, é o volume da solução padrão. Então, o volume de AgNO3 é o quê? 0,05 litros, porque 10,5 ml, a vírgula estaria aqui, anda 3 casas para cá, já transforma em litros. Tá certo? Então ele pergunta, qual o método volumétrico empregado? Então esses aqui são os dados que o exercício me dá, e eu gosto de já deixar separadinho os dados para facilitar a visualização. Então vamos ali para responder a pergunta A. Qual o método volumétrico empregado? A gente sabe que é volumetria de precipitação, mas ele pode ser o método de Mohr, pode ser o método de Fajans ou o método de Volhard, tá certo? Ou Voyard, já ouvi falar também, não sei exatamente como fala, mas eu chamo de Volhard. Então, a gente sabe que o método de Mohr emprega cromato de potássio, o método de Fajans, fluoriceína, e o método de Volhard usa o ferro 3 como indicador. Então, como aqui nós temos o cromato de potássio, então a gente sabe que é o método de Mohr, o método volumétrico empregado. Precisa explicar por quê? Não, porque o exercício não me pede. Só pergunta qual o método volumétrico empregado. Se perguntasse, a gente responderia. Não vamos responder mais coisas do que o exercício nos pede. Agora, a pergunta B. Qual a alteração no sistema indicou o ponto final da titulação? A gente sabe que, sendo o cromato de potássio o nosso indicador, e aqui a gente tem a reação entre o NaCl e o AgNO3, então vai formar qual sólido? AgCl, que é branco. Então no início o precipitado vai sendo branco, os primeiros precipitados formados. Assim que termina todo o cloreto da amostra, ele vai reagir com o indicador. E o indicador vai ser o quê? O cromato reagindo com prata, formando cromato de prata, Ag2CrO4, que é um precipitado vermelho. Então, qual indicação, alteração no sistema, indicou o final da titulação? Seria, então, o surgimento do precipitado avermelhado de Ag2CrO4. Porque no início, a gente sempre vai ter primeiro a reação entre Na
Cl mais AgNO3, né? Aqui é aquoso, aqui é aquoso. E a gente sabe que isso daqui vai formar o quê? AgCl sólido mais o nosso NaNO3 aquoso. Então esse sólido aqui é branco. Depois, terminou isso, a gente sabe que o nosso cromato, que vai estar no meio, terminou todo o cloreto para reagir, a gente sabe que o cromato, que seria o Cr2, K2CrO4 aquoso, vai reagir com AgNO3, formando, que também é aquoso, que vai formar o quê? Ag2CrO4 sólido, esse daqui é o precipitado vermelho. E também vai produzir 2 mols de que? KNO3 aquoso, tá certo? Lembrando que para dar certo essa estequiometria, faltam 2 aqui, porque seriam duas pratas aqui, 2 nitratos, tem 2 vezes o nitrato aqui, um cromato, 2 potássios, 2 potássios. Então é essa reaçãozinha aqui que acaba dando origem a esse precipitado. Agora a parte C do nosso exercício, ele pergunta o quê? Ele pergunta qual a porcentagem em massa de NaCl na amostra original, de cloreto de sódio na amostra original. Para saber isso, eu preciso saber exatamente qual é a reação. Vai ser essa reaçãozinha aqui de cima. Então, eu vou escrever de novo essa reação. NaCl aquoso, que é o meu analito, vai reagir com quem? Com AgNO3, também aquoso. Produzindo o quê? AgCl sólido mais NaNO3 aquoso. Essa é a reação química principal do meu sistema. Então, eu tenho que chegar e saber, tá certo essa estequiometria? Um sódio, um cloreto, uma prata, um nitrato, um nitrato. Estequiometria aqui é 1 para 1. Sendo a estequiometria 1 para 1, eu posso dizer que quando eu chego no ponto estequiométrico, ou no ponto final da minha titulação, né, que eu considero que é numericamente igual ao ponto estequiométrico, eu sei que o número de mols de NaCl é igual ao número de mols de AgNO3. Isso no ponto estequiométrico. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar a porcentagem de NaCl na amostra. Então, qual que ele quer saber? Então, a porcentagem de NaCl. Isso aqui é a dúvida que o exercício está me pedindo. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Porcentagem em massa, então eu preciso de alguma relação que tenha massa. Número de mols, ele é igual a massa dividido pela massa molar, ou pode ser molaridade vezes volume. Tá? Como massa dividido pela massa molar tem massa, então eu substituo o número de mols de NaCl, eu substituo por massa de NaCl dividido pela massa molar de NaCl. Isso aqui é igual a quê? Número de mols de HNO3, que informação tem do HNO3? Tem molaridade e tem volume. Então eu vou substituir por molaridade de HNO3 vezes volume de HNO3. Dessa forma, eu chego nessa equaçãozinha aqui. O que eu preciso saber? A massa, porque eu tenho a massa molar, eu tenho molaridade, tenho volume, então eu preciso encontrar essa massa. O que eu faço? Eu isolo ele de um lado. Então fica massa de NaCl é igual a quê? Molaridade de HNO3. Qual que é a molaridade? Já vou substituir. 0,150 mol por litro. O volume de HNO3, já coloquei aqui em litros, 0,0105 litros. Massa molar do NaCl, que está aqui sendo dividido, passa para lá multiplicando. Então, isso daqui seria o quê? Vezes 58,44
gramas por mol. Então, a massa de NaCl vai ser igual a essa relação. Vamos pegar a nossa calculadora. Então, seria o quê? 0,150 vezes 0,015 vezes 58,44. 0,092043. O que? Mol tá aqui, dividindo por mol aqui. Cortou, cortou. Litros está aqui, dividido por litro, cortou. Só sobrou gramas. Só que uma coisa que é muito importante, a gente tem aquela alíquota. Que então, ó, toda a titulação foi feita com 25 ml. Mas a amostra inicial ela foi dissolvida em 100. Portanto, eu tenho que chegar e descobrir qual a massa, essa massa aqui, a massa de NaCl, que está em 25 ml. Eu preciso saber em 100 quanto teria. Então eu sei que essa massa aqui está em 25 ml. Para 100 ml, seria quanto? Seria uma outra massa, que eu vou chamar aqui de X. Então o X seria igual a essa massa que eu já tenho, vezes 100 dividido por 25. Vai dar 0,368172 gramas. Então, essa aqui é a massa do que? De NaCl que eu tenho em 100 ml. E nesses 100 ml tinha todo esse 0,55 gramas da minha amostra. Então, eu sei que 0,55 gramas era 100% da massa da minha amostra. Qual a porcentagem desse 0,368172 gramas? Vai ser exatamente a porcentagem de NaCl que eu quero calcular. Portanto, a porcentagem de NaCl que eu estou querendo calcular, ela vai ser esse valor vezes 100% dividido por 0,55 gramas. Fazendo isso, então, eu vou ter aqui que esse valor eu multiplico por 100 e divido por 0,55. 66,9403. Qual é o número de algarismos significativos que eu preciso? Tem que lembrar aqui nos meus cálculos. Ó, aqui eu tenho 3 algarismos multiplicado por 3 algarismos significativos e aqui eu tenho 4. Então o máximo que eu posso ter é 3. Aqui os 25 e os 100 só que ele me dá ali. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, mas ele me deu um valor exato. No exercício ele falava 25,0 e no 100,0. Então, eu sei que eu tenho 3 algarismos também. E aqui, só que ele me deu 2 algarismos, 0,55 gramas. Então, eu só posso representar isso com 2 algarismos. Então, ele seria 66,94. Eu só posso ter 2 algarismos. Então, esse daqui é o primeiro que eu vou eliminar. 9 está mais próximo de 10 do que de 0. Portanto, eu aumento 1 aqui. Isso daqui seria o quê? 79%. Esse é o resultado. Tá certo? Valeu!